Em maio de 1624, uma esquadra holandesa com 26 navios, 3.300 homens e 450 canhões postou-se diante de Salvador, sede do governo geral, e abriu fogo. Em pouco tempo, os holandeses tomaram conta da cidade. Seguiu-se quase um ano de lutas, durante o qual grupos de luso-brasileiros fustigaram as tropas flamengas com ataques de guerrilha, impedindo-as de chegar ao interior da capitania. Após um mês de combates, os holandeses foram derrotados e abandonaram Salvador. Fracassada a ação na Bahia, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu invadir Pernambuco, que era o maior fornecedor de açúcar. A invasão teve início em fevereiro de 1630, quando 3.500 soldados holandeses desembarcaram de 56 navios na costa de Pernambuco e ocuparam Recife e Olinda, sede da capitania. Sob o comando do governador Matias de Albuquerque, os colonos passaram a armar emboscadas para impedir o avanço flamengo pelo interior. Mesmo assim, os holandeses se apoderaram de Pernambuco. Eles criaram um vínculo com os novos proprietários, o que foi fundamental para inibir os focos de resistência ao domínio holandês. Em 1637, os flamengos já haviam expandido sua área de influência no Nordeste, controlando as zonas litorâneas das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte. Mas espera, não chama os Calabares da ditadura? Cadê Calabar, então? Vamos lá. Deixa eu começar de novo. Prazer, sou Domingos Fernandes Calabar. Sou aquele apagado da história, aquele esquecido, aquele que quando é lembrado é apontado como traidor. Vou explicar melhor. Como vocês viram, nem fui citado por Azevedo e por Siriacope, os autores da história que vocês acabaram de ouvir, mas eles não foram os únicos que se esqueceram de mim. O exército, por exemplo, diz que nasceu junto com o povo brasileiro, quando brancos, índios e negros se uniram para expulsar os holandeses daqui. A conhecida Guerra de Guararapes, em 19 de abril de 1654. Os militares dizem ainda que os personagens dessas batalhas foram os senhores de engenho, como Barreto de Menezes, que é colocado como líder por ser branco, católico e português, Fernandes Vieira, que segundo o exército conseguiu enriquecer de maneira honesta e com muito esforço, e por último Vidal de Negreiros, e colocados como personagens secundários o índio aldeado Felipe Camarão e o negro Henrique Dias, todos empenhados em defender a sua pátria e expulsar os estrangeiros daqui. Estrangeiros? Os portugueses não são estrangeiros também? Povo brasileiro, pátria? Era século XVII, o Brasil não existia ainda. E se não existe um país, não vai existir um exército. Tô ficando confusa. O exército não foi criado só no século XX, na guerra com o Paraguai? Ah, verdade. Eles precisavam calar as divergências que ocorreram na época da sua criação. E nada melhor que usar um país tão longe para dizer que um povo unido o expulsou daqui. Unido, como se negros, brancos e indígenas vivessem em harmonia. Mas e eu? Fui de novo esquecido? Fui tão insignificante a ponto de não ser lembrado e nem sequer citado? Não. Evaldo lembrou-se de mim. Ele disse que fui um grande estrategista, pois conhecia muito bem o território brasileiro. Mas e aí? Onde me encaixe? Bom, tudo começou quando a WC chegou à Bahia, e através do bloqueio naval eles queriam proibir a entrada e a saída de mantimentos e açúcar. Fizeram também um combate corpo a corpo, mas não deu muito certo. As capitanias eram autossuficientes, os senhores de engenho passaram a escoar os açúcares pelos rios, e a geografia do território ainda imprópria para o combate que estavam acostumados. A resistência também não foi só por senhores de engenho, como Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, mas por indígenas liderados por Felipe Camarão, um indígena catequizado, Henrique Dias, filho de escravos libertos, que liderava os escravos alforriados, colonos e finalmente eu, Calabar. Expulsamos a WC por meio da guerra lenta, onde usávamos estratégias de emboscada, tentando impedir o máximo possível a expansão para o interior da capitania. Mas só foi com a chegada do reforço espanhol que conseguimos expulsá-los em 1625. A WC acabou fugindo para Pernambuco, que por meio de estratégias de aproximações e promessas conseguiu alguns aliados, como senhores de engenhos, alguns povos indígenas, sendo eles os tapuias e os potiguaras, escravos e o mais importante deles, eu. Sim, eu mudei de lado, mas explico melhor para vocês mais para frente. Como mudaram suas estratégias de ocupação, passaram a bloquear rios, destruíram alguns engenhos, tudo para intimidar aqueles que estavam resistindo. Depois, passaram a leiloar os abandonados e oferecer empréstimos para os senhores de engenho que ficaram.
para que eles produzissem açúcar e assim a WC tivesse dinheiro para suprir seu exército e sanar suas dívidas, já que fizeram muitos investimentos aqui no Brasil. Em 1636, os luso-brasileiros incendiaram canaviais para prejudicar a WC, e entre 1635 e 1640, devido à retirada da população local e dos senhores de engenho pelos comandantes luso-brasileiros e a fuga dos mercenários contratados, houve a expansão da WC pelo território de Pernambuco. Durante 1640, Portugal recuperou sua autonomia em relação à Espanha, estabelecendo uma trégua de 10 anos com a WC. Ao mesmo tempo, a WC, precisando de lucros para sanar suas dívidas, passa a pressionar os senhores de engenho para que aumentassem a produção de açúcar. Essa trégua não foi cumprida, já que os senhores de engenho, insatisfeitos, fizeram acordos secretos com o exército luso-brasileiro. Isso, somado ao fato da WC não ter cumprido as promessas feitas a escravos e indígenas de que seriam libertos, resultou na Guerra de Guararapes. Essa guerra enfraqueceu a WC e a resistência até então tinha sido feita por meio de uma guerra lenta. Com os esforços enviados por Portugal, como a marinha portuguesa e os soldados, resultou na expulsão definitiva da WC, isso em 1654. Tudo bem, agora você já sabe que foi um grande estrategista. Mas por que um traidor? Por que foi morto? Para Chico e Rui, todos foram traidores. Dias e Camarão, ajudando os luso-portugueses, não estariam eles traindo sua origem, o seu povo, apoiando quem sempre os castigou? E Vieira, que conseguiu sua fortuna capturando escravos para a WC, não seria traidor também? Não. Para o exército, ele conseguiu sua fortuna de maneira honesta, foi tido como herói. E Souto, que não tinha lado, negociava ao mesmo tempo com os holandeses e portugueses, e no final, quando achei que ele era meu amigo, acabou me entregando ao Matias. E Matias de Albuquerque, que prometeu me entregar à Espanha, e no final acabou ele mesmo me matando. Mas adivinha, fui o único culpado. Mas seria eu culpado por querer o melhor para mim, por ter ideias e acreditar em um futuro melhor para o meu país? Fui apenas por interesse, como todos fizeram. Eu também fui traído. Prometeram a mim patentes, mas por ser descendente de indígena foi negado. Fui culpado então por procurar o que não tive aqui em outro lugar? Sim, fui culpado, fui morto, esquartejado e exposto. Anos se passaram e com eles adquiri diferentes rostos. Eu fui perseguido, tive meus direitos negados, minha liberdade perdida. Mas por quê? Por que tudo isso? Por não seguir o que impunham a mim? Fiz tanto por esse país e no final o que me restou foi deixá-lo, foi calar-me. Se defender minha liberdade é sinônimo de traição, então sim. Sou Oscar, sou Calabar, sou traidor.